Oi, pessoal, tudo bem? Luciana Lobo para mais uma aula ao vivo. E hoje nós vamos falar o quê? Sobre citação direta, indireta e as considerações finais do nosso artigo, último passo do nosso artigo. Já vou abrir os slides, mas antes eu queria falar para vocês. Pessoal, lá na Wiki, aquele espaço chamado Wiki, é onde vocês devem ir postando o trabalho, né? As etapas do artigo. Vamos dizer que o grupo de você, o teu grupo é formado por 3 pessoas. Só um está postando. Tudo bem, desde que esse um que está postando coloque o nome dos 3 para que eu saiba que o trabalho foi feito pelos 3, tá? Senão a gente fica com dificuldade na hora da correção. Então não tem problema um só, mas ali a Wiki também pode ser um momento de vocês irem conversando para chegar num denominador comum. Está aberto também o fórum de discussão. Ali vocês também podem usar como um meio para poder conversar sobre o trabalho, tá? Sobre montar as etapas de vocês. Lu, tô com dúvida, o que eu faço? Ao invés de me chamar só no fórum, gente, é muito melhor você me chamar direto na mensagem, porque assim já vem direitinho para mim. Eu não fica esperando, porque o fórum eu vou entrar, eu entro sempre. Mas o melhor é a mensagem direta, tá? Porque às vezes no fórum tem muitas mensagens entre vocês para mim, eu mandando mensagem para outro e o outro respondendo para mim e pode se perder uma pergunta. Eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. Então, tá com dúvida? Tem algum problema? Manda mensagem direta, tá bom? Que aí não tem intermediário na nossa conversa, tá? Vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar os slides para que a gente possa conversar. Deixa eu abrir. Eu trabalho aqui, gente, com mais de uma tela. Eu me divirto comigo mesma, porque às vezes eu me perco comigo mesma. Então eu mesmo me divirto comigo. E eu espero que vocês entrem nessa minha loucura. Vamos lá, hoje nós vamos falar, como eu falei para vocês, sobre citação direta, indireta e considerações finais. Já vou dar um spoiler direto aqui, falando em citação direta. Quando eu falo exatamente o que outra pessoa falou, eu vou colocar, isso chama-se citação direta. E eu vou colocar entre aspas e vou falar, quem falou isso foi fulano no lugar tal, né? O nome do livro, a fonte completa, como eu já vou falar, já vou trazer exemplo para vocês. Agora, se eu coloco uma definição lá da Maricotinha, ela é que falou, mas eu não coloco as palavras ipsis literi, igualzinho. Eu dou uma modificada no texto, mas o conceito não é meu. Então eu tenho que colocar quem falou isso, tá bom? Não vou colocar entre aspas, que não são as palavras dela, mas eu tenho que informar a fonte. Toda vez que a gente fala em conceitos no nosso artigo, não foi a gente que falou. Alguém determinou esse conceito. Então, seja de forma direta, exatamente o que a pessoa falou, ou indireta, usando aquelas informações, eu tenho que citar a fonte. Toda vez que eu coloco números no meu artigo, com certeza esses números eu tirei de algum lugar. Tem que indicar as fontes, tá bom? Vamos lá. Então, a diferença entre citação direta e citação indireta. A citação direta é a transcrição literal das palavras do autor. Exatamente o que a Maricotinha disse. A citação indireta, você reescreve a ideia do autor com as suas palavras, mas a ideia não é tua, é do autor. Então, você tem que citar a fonte. Ambas as citações, direta e indireta, tem que trazer as referências, tem que mostrar a fonte utilizada. Vamos lá. Exemplo de citação direta. Segundo Meirelles, 2011, página 35, e o livro vai estar lá nas referências do nosso artigo, lá no final do nosso artigo, tá? Aspas, ou seja, exatamente o que o Meirelles disse. A administração pública se sujeita aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ai, vou ter que falar, não aguenta direito. Limpe, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
está entre aspas é exatamente o que o Meirelles disse. Eu coloquei o ano, eu coloquei a página, e lá nas referências eu estou citando a obra inteirinha do Meirelles. Citação indireta. A mesma citação, aquilo que o Meirelles disse. Só que daí eu peguei a ideia dele e modifiquei as palavras. Olha como fica. De acordo com o Meirelles, o ano já não tem mais aspas, porque não é a frase igual dele. Eu modifiquei. Os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, buscando legalidade e eficiência. Eu estou usando a mesma ideia, só que eu mudei a ideia, mas não é minha, é dele. Então tem que ter a referência da citação indireta. Quando que eu uso citação direta ou quando eu uso citação direta? Ai, meu Deus, não sei. A direta é quando a formulação exata do autor. Exatamente o que ele disse. E a indireta eu pego a ideia do autor e coloco as minhas palavras. Seja direta ou seja indireta. Nossa, Luciana, como você é repetitiva. Ah, eu sou, gente. Tem que indicar a fonte. Beleza? Entenderam citação direta e citação indireta? Considerações finais do nosso artigo. O que tem que ter nas considerações finais, gente? A síntese dos principais achados, então, que foi encontrado com o nosso artigo. Você tem que responder o objetivo de pesquisa pessoal. Não é para colocar assim, o objetivo foi esse, a resposta é essa. Você monta um parágrafo onde você vai estar respondendo o objetivo de pesquisa que foi colocado lá na introdução, tá? Limitações do estudo, isso é opcional, até onde você conseguiu ir com o estudo, e sugestão para uma pesquisa futura. Isso enriquece muito o nosso artigo. Olha, é como se você estivesse falando, eu não vou parar aqui, eu tenho mais para falar. Mas essa pesquisa, ela é tão profunda que ela vai gerar outros artigos. Eu vou dar um exemplo meu pessoal, tá? Eu estou fazendo doutorado em linguística, linguística de corpos. É análise do discurso. E aí eu apresentei a análise dos textos presentes no X, antigo Twitter. Mas eu já falei no artigo que existia uma pesquisa futura para analisar o ID, ou seja, a biografia daquelas pessoas que escreveram o texto. Que é esse segundo momento que eu estou fazendo, que vai gerar um outro artigo. Entenderam dessa sugestão de pesquisa futura? Interessante, né? Eu acho que dá uma super enriquecida no trabalho. Exemplo de considerações finais. Conclui-se que a sindicância investigativa é essencial para garantir o devido processo legal. Propõe-se investigar futuramente o impacto das tecnologias nos procedimentos administrativos. Amados, eu aqui coloquei uma consideração bem pequenininha. No nosso artigo, é claro que vai falar mais. Isso aqui, seria o último parágrafo das nossas considerações finais, tá? Você tem que falar um pouco mais dela. Isso aqui é só um exemplozinho. E aí, depois das considerações finais, o que vem? As referências, como eu falei para vocês. Tudo que você citou no teu artigo tem que constar nas referências. Falei, ainda que citação indireta de alguém, tem que constar nas referências. Mas você vai constar as obras que estão citadas no trabalho, e não tudo que você abriu. Porque, de repente, você pegou uma citação do Meirelles e a outra, sei lá, de um outro doutrinador, da Ada Pellegrini Grinover. Mas você usou só o do Meirelles, não usou da Ada. O que vai estar na referência? Só o que você usou no artigo, só o da Ada, tá? Eu aconselho você, usou o Meirelles? Coloca num papelzinho mesmo, eu sou antiga, né, gente? Escreve lá, Meirelles. Usou o Risato? Risato. Usou, e aí depois você, no final das referências, você vai fazer um checklist. Se todo mundo que você citou está constando nas referências, tá? Você tem que, no referencial teórico, usar pelo menos 5 obras, tá, gente? Para dar uma fortalecida no nosso artigo. E tem que apresentar a coerência e profundidade das fontes utilizadas. Sites também podem ser utilizados, mas sites acadêmicos, gente. Tem uns sites que eu não venho ao caso aqui eu citar, que, gente, eu podia escrever sobre física quântica e postar lá. E o que eu sei de física quântica? Nada, nem de física, nem de quântica. Mas não tem revisão. Então, vocês devem usar no trabalho de vocês apenas sites confiáveis.
Sites acadêmicos, gente, não é qualquer site. Ah, Lu, meu artigo eu estou escrevendo sobre uma empresa. Eu posso citar o site da empresa? Pode e deve. Ali tem dados confiáveis. Então, é o site da empresa, ela posta dados confiáveis. Agora, tem uma pessoa que publicou num site X sobre aquela empresa. Aquilo é confiável? Não. Então, cuidado com isso, tá? E livros também, livros acadêmicos. Dicas para dar qualidade para o nosso trabalho. Evitar listar muitas fontes superficiais, então coloque em fontes boas. Trabalhe bem cada autor ou teoria que você escolheu. Então, por exemplo, você está falando sobre compliance na empresa X, né? Porque a gente está trabalhando com uma empresa, uma sociedade anônima, né? E aí você escolheu uma empresa, uma sociedade anônima, e você está falando sobre compliance nessa sociedade. Pega uma teoria sobre compliance robusta, bem aplicada, com autores bem legais, tá? Priorize sites institucionais, ou seja, o site da empresa ou sites acadêmicos e científicos, para você ter certeza dessa informação que está ali. E tem que seguir as regras da ABNT. Nossa, Lu, isso é chato, gente, tem que ser. O artigo tem que ser feito de acordo com as normas da ABNT. Na nossa sala, tem exemplos de artigos, tem modelo de artigo. Sigam esses exemplos, tá? Agora, exemplo de referência, olha lá, de acordo com a norma ABNT. Vem o último nome em maiúsculo, depois minúsculo, aí o primeiro nome, o livro, né, o nome do artigo, da onde foi, quem publicou e o ano, tá bom? É esse o esquema. Existem inteligências artificiais que ajudam vocês com as normas da BNT. É pecado usar? Claro que não, gente. A inteligência artificial é um excelente instrumento. Você não vai usar para fazer o artigo, mas você pode usar para te dar, nortear alguns pontos do artigo. Você pode, deve usar para verificar erros ortográficos, erros de português. Você pode, deve usar para verificar se está de acordo com a norma da BNT. Não tem problema nenhum. A gente não usa o corretor de texto do Word. Por que não pode usar outra inteligência artificial? Fiquem em paz. O que não pode é você usar a inteligência artificial para fazer uma coisa que você vai dizer que é sua. Porque vai vir fraca. Não vai ter conteúdo. Você não tem certeza das referências usadas. Pode testar, testa lá, joga. Aí você pede referência para a coisa X. Aí você pergunta, você tem certeza? Essa referência está correta? Você pode, desculpa, a gente estou com tosse, confirmar essa referência e você vai ver a resposta. Porque não é a função fazer artigo, tá? Então, pode usar? Pode, deve, como instrumento para melhorar a nossa atividade, tá bom? Contem comigo. Até a próxima. Estou animadíssima além do trabalho de vocês. Até mais, gente. Dúvidas? Chama!